2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou tudo que tinha, vivendo com irresponsabilidade. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e os calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos, pai, eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, o Senhor vai matar um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. Alegrai-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Oh, meu Deus, que palavra linda nesta noite. Como Deus, Ele é bondoso. Como Deus é um Pai, aleluia, que cuida das famílias, que cuida dos filhos, aleluia. Que ainda que eles estejam perdidos, o Senhor, ainda que eles estejam numa situação difícil, o Senhor, Ele cuida. A palavra do Senhor nos fala que nós podemos tomar lições sobre este filho pródigo. Este filho que ele saiu de casa porque, queridos, é um perigo. Nesses últimos tempos, nós estamos vendo quantos filhos pródigos. A Bíblia diz que ele era um filho que outrora ele era um rapaz abençoado, um rapaz obediente,
Um rapaz, aleluia, que ele era o orgulho do seu pai, o orgulho da sua mãe, mas ele se encantou com as coisas do mundão. Ele se encantou, aleluia, com as coisas da tentação. Ele se iludiu. A palavra do Senhor diz que ele se iludiu. Ele olhou para fora e ele achou, nossa, eu preciso aproveitar a minha mocidade. Eu preciso aproveitar o meu tempo de jovem. Eu preciso curtir. Aleluia. Eu preciso aproveitar porque eu sou um jovem. E a palavra do Senhor diz que o pai tinha trabalhado a vida inteira para guardar uma quantia para quando aquele jovem casasse, ou ele entrasse na faculdade, ou ele quisesse fazer um curso. O pai dele trabalhava, acordava nas madrugadas, aleluia, para guardar aquele dinheiro, para que aquele menino não fosse um empregado, mas que talvez ele fosse um patrão. Mas aquele menino, aleluia, como muitos jovens, a flor da mocidade, a bagunça, aquela coisa, aleluia, do fogo da mocidade, impedia aquele jovem de saber que Deus tinha para ele. E ele foi, aleluia, para o mundão, como diz aí fora. Ele foi buscar socorro no Egito. Ele foi buscar ajuda, aleluia, de quem não tinha nada para o ajudá-lo. Ele foi aproveitar o tempo, que na verdade ele não estava aproveitando o tempo. Ele pediu para o pai dele, me dá a quantia aí que eu vou, agora eu já sou jovem ou adulto, agora eu vou viver sozinho, agora eu vou dançar, agora eu vou para balada, agora, aleluia, eu vou seguir o meu caminho. Só que toda vez que a gente quer seguir o nosso caminho sem a permissão de Deus, nós quebramos a cara. Toda vez que nós decidimos seguir o nosso caminho, a nossa cabeça, o nosso pensamento, sem a direção de Deus, a gente acaba, aleluia, quebrando a nossa cara. Acabamos numa situação deplorável, porque ele não sabia como se sustentar. E ele entrou, irmãos, hoje sabe o que Deus está me falando? Que ele está visitando lugares. Quantos jovens estão se acabando nas drogas? Quantos jovens estão se acabando no álcool, no vício? Deus nesta noite está me levando numa viagem do alto dos céus, e eu estou contemplando quantos filhos pródigos. Mas o Senhor diz, eu vou hoje cortar esse laço no meio das famílias, porque hoje aquele que estava cego vai passar a enxergar, aquele que não via, aleluia. Sabe o que Deus está falando? Que hoje Ele vai abrir os teus olhos. Você não vai viver como um filho desobediente, mas você vai viver como um filho de Deus, um filho, aleluia, que vai dar muito orgulho para a sua mãe, porque hoje Deus Ele está cortando o laço de famílias, aleluia, que o inimigo já tinha preparado. Porque muitas vezes a criança, quando é criança, nós conseguimos controlar, mas quando já é adulto, nós não conseguimos. E se a gente não controla, o mundo aí fora aí controla. E esse jovem, ele foi na inocência. Eu imagino que ele estava ali com os amigos dele, aleluia, naquela curtição. Deus, nesta noite, Ele está cortando o laço de um jovem estar no meio de uma galera e tomar um tiro de uma bala perdida, porque o Senhor é Deus de livramento nesta noite. Então a palavra do Senhor diz que esse jovem,
Ele foi curtir. E ali ele começou a gastar tudo que ele tinha. Ele começou a se perder. E quantos estão afundados naquele lugar lá? Porque saíram de casa, porque abandonaram, aleluia, os mandamentos do Senhor, porque, aleluia, se encantaram, aleluia, pelas coisas do mundo. E quantos jovens estão nessa situação? Aleluia, ao invés de ir para frente, está indo para trás. Quantos jovens, aleluia, que não termina nem o colegial, e quando termina o colegial não quer mais estudar, quer ficar prostrado, qualquer coisa serve, qualquer coisa eu pego, mas está repreendido nesta noite em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que este jovem, ele começou a gastar tudo. Ele começou, aleluia, a mendigar o pão. E ele começou a padecer necessidade. Por quê? Porque ele não olhou para as coisas que a família dele havia construído. Mas ele olhou para a situação que ele estava passando. E quantos jovens estão nessa situação naquele lugar? Estão sendo destruídos, consumidos pelos vícios, pelas drogas. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: enquanto os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço fome. Eu aqui estou mendigando pão. Sabe que Deus nessa noite ele está falando? Deus está dando livramento de uma pessoa ser presa. Meu Deus, de um homem. Porque, aleluia, Deus está dando livramento nesta noite. Por quê? Porque ele não está obedecendo a mãe. A mãe está falando: sai dessas más companhias, sai disso aí. E não está obedecendo a família. Aleluia. Senhor, meu Deus, me abençoe e me proteja, Pai. A Bíblia diz que ele começou a sentir que aonde ele estava não tinha pão, não tinha comida, não tinha cobertor, não tinha amor da família, não tinha, aleluia, água para tomar banho, porque ele começou a viver como um mendigo. Ele começou, aleluia, a viver, meu Deus, por quê? Porque ele foi para um lugar que não havia amor. Ele foi para um lugar onde não havia perdão. Ele foi para um lugar onde o que havia ali era só coisas ruins, era só coisas malignas. E ele começou a sentir falta da família. E eu quero declarar hoje, nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que tudo que está perdido, Deus vai encontrar. Que tudo que está perdido, Deus vai achar. Que tudo que está, aleluia, perdido, Ele vai encontrar. Ele vai achar. Vai voltar para a casa do Pai. Vai sair do vício. Vai sair das drogas. Eu quero profetizar e liberar esta palavra sobre a igreja, sobre o povo, sobre, aleluia, essa mãe que chora à noite, pedindo todo dia pelo seu filho, pedindo proteção para guardar, para livrar. Eu quero nesta noite declarar, porque a Bíblia diz que aquele filho estava perdido, ele estava acabado, mas o Senhor, quando entra na peleja, Ele entra para resolver, Ele entra para ganhar. Ele não entra para perder. A Bíblia diz que ele mesmo começou a sentir falta da casa do Pai. Tem pessoas, aleluia, que saíram da presença de Deus, mas vão voltar para o mesmo lugar. Vão voltar para a casa de Deus, da onde nunca deveria ter saído, da onde o inimigo lançou uma seta na mente e disse: sai da igreja, sai da presença do Senhor. Mas você vai voltar, nem que seja pela dor. Você vai voltar porque Jesus vai te pegar pelo aprisco e vai te trazer, aleluia, de volta para a casa de Deus. Porque tem pessoas, queridos, que se não vai pelo amor, vai pela dor. E a palavra do Senhor diz que este jovem, ele começou
sentir falta da família. Muitas vezes o Senhor permite, assim como eu permitir você dar uma voltinha lá no mundo, para ver como que é, para ver se lá no mundo tem amor de família, para ver se lá no mundo tem amor dos comparsas. Sabe o que Deus está falando? Traição de amizade. Lá no mundo, aleluia, você se decepciona, porque aquele que diz que é teu amigo está só esperando um momento para te dar uma rasteira. A palavra do Senhor diz que ele viu que na casa do Pai tinha amor, tinha compaixão, tinha a presença de Deus, porque na casa da mãe do Pai tem a presença de Deus, porque quando nós colocamos um filho no mundo é porque nós amamos, cuidamos e criamos, e isso é o próprio Deus que dá esse dom, esse sentimento para os pais. E ele voltou para a casa do pai, ela voltou para a casa da mãe. Aleluia, não é só homem que Deus está falando, não. Quando as meninas saem, eu vou ficar na casa, vou dormir na casa da minha amiga, vou dormir lá porque a minha mãe não entende, meu pai não entende, aleluia. Mas na verdade ela está cuidando, zelando para você, aleluia, chegar onde ela não chegou, para você conseguir o que ela não conseguiu. E a palavra do Senhor diz que ele, quando ele voltou para casa, ele voltou todo sujo, cheio de sujeira. Eu quero imaginar que ele voltou, aleluia, totalmente diferente da maneira como ele saiu. Porque se ele queria até mesmo comer as bolotas do porco, é porque ele não estava se alimentando, é porque no lugar que ele estava como um zumbi, é porque no lugar onde ele estava só tinha coisa ruim. Está entendendo o que Deus está falando? Mas a Bíblia diz que ele sentiu o desejo de voltar para a casa do Pai. Meu Deus, é forte. E quando ele voltou para a casa do Pai, o Pai o recebeu, o Pai não criticou, o Pai não disse nada, mas ele colocou, aleluia, vestes de honra naquele menino e disse: meu filho estava perdido, mas foi encontrado. A minha filha estava perdida, mas ela foi encontrada. Aleluia, porque hoje Jesus, ele vai passar. Ele vai passar nas causas perdidas, nas causas, aleluia, que o povo está falando que está perdido, está acabado, está destruído. Vai ser nesta causa que Deus vai agir. Vai ser nesse impossível que Deus ele vai agir. E a palavra do Senhor diz que ele começou a se posicionar. E a Bíblia diz que ele voltou para casa. Ele voltou para um novo recomeço. Ele voltou, aleluia, não para passar um tempo, porque ele já viu que lá fora as coisas são difíceis, mas ele voltou para a casa do Pai. E ali ele foi honrado pelo pai dele. A Bíblia diz que o pai dele colocou anel de honra, colocou vestes de honra nele, porque aquele filho estava morto, mas ele reviveu. Ele estava nas trevas, mas ele foi encontrado. Nesta noite, aleluia, se você tem um filho, uma filha perdido, Deus vai encontrar, Deus vai mudar essa situação, Deus vai abençoar. Então nesta noite profetiza, porque o Senhor nesta noite já deu ordem aos anjos para abençoar a tua casa, para abençoar a nossa família, para abençoar, aleluia. E aquilo que o inimigo tramou, o Senhor hoje nesta noite, ele quebra o laço do adversário, porque ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que zela. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele, meu Deus, ele quem? O Pai. O Pai o recebeu em casa. Mas aqueles que estavam de perto disse: esse aí que você vai honrar? Esse aí que te trouxe tudo? Esse aí que te desobedeceu? Esse aí, aleluia. Sabe o que Deus diz nessa noite? Atira a primeira pedra quem não tem pecado.
pecado. Porque a palavra do Senhor diz que era aquele filho mesmo que estava perdido, que o Senhor resolveu honrar, que o Senhor resolveu, aleluia, abençoar. E quantas pessoas às vezes nem voltam, por quê? Por causa da crítica. Ah, porque vão me criticar, porque vão olhar para mim com um olhar de ódio, com um olhar, meu Deus, mas o Senhor nesta noite, Ele diz que o Pai não olha assim. Então nesta noite a palavra do Senhor está dizendo que Deus, Ele não olha para a gente como homem. O homem julga a gente pela aparência. O homem julga a gente, ou julga você, ou julga quem for. O homem, aleluia, ele julga porque, muitas vezes, principalmente, aquele que está na presença do Senhor, ele é perseguido por causa da palavra de Jesus. A palavra do Senhor diz que o pai o recebeu em casa, convidou os amigos, preparou um banquete para aquele filho que estava perdido, e eles comemoraram a volta daquele filho que estava perdido. E nesta noite Deus, Ele está falando, aleluia, talvez eu não gosto de você, mas Jesus te ama. Jesus te ama. Às vezes a gente pode não gostar de alguém, mas Jesus ama o pecador, Jesus ama a pecadora, Jesus me ama, Jesus te ama. Muitas vezes a pessoa pode não gostar de mim, mas Jesus nos ama, independente do que nós fazemos. E principalmente quando o filho pródigo se arrependeu sinceramente dos pecados, das maldades, sinceramente, aleluia, que ele saiu da casa do pai. Quando ele se arrependeu, se converteu, lá abandonou a vida errada e se voltou a Deus, o Senhor deu uma nova chance para ele, uma chance, aleluia, uma honra. Deus deu um novo caminho para ele. Deus deu, aleluia, a bênção para ele. Então nesta noite Deus, Ele está falando com a igreja, porque muitas vezes, queridos, a gente fica pensando nos outros. Nós temos que olhar para Cristo, aleluia. Só Cristo. Sabe, nesta noite o Senhor, Ele está falando, porque muitas vezes a gente só critica aquele que está com problema, critica aquele que é problemático, mas o Senhor diz: eu não olho com os teus olhos, aleluia, graças a Deus, Senhor, que o Senhor não olha com os meus olhos. Oh, Rei da Glória, aleluia, glória a Jesus, Deus fiel, Deus poderoso. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele foi encontrado. Ele reviveu, aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava morto foi encontrado. Oh, Rei da Glória. Então nesta noite a palavra do Senhor, Ele fala conosco, porque Ele vai visitar vidas que estão, meu Deus, passando por tantas lutas, por tantos problemas, famílias que estão passando pelo vale da sombra da morte. Oh, Espírito Santo, visita aquela mãezinha, Pai, aquele pai que chora todos os dias pelos seus filhos, Pai, que não sabe aonde está. Visita, Senhor, aquela mãe, aleluia, que tem os seus filhos nas drogas, e ela tem todo dia pedido para Deus, do jeito dela, para ele ser liberto. Meu Deus, visita nesta noite, Senhor, as famílias, Senhor. Visita os jovens, Pai. Visita, Senhor, meu Deus, a cada casa, Senhor, que precisa de uma resposta. Tira esse espírito de desobediência, Senhor, do meio dos jovens, dos adolescentes. Tira esse espírito no meio dos adultos também, porque tem adulto que é tão desobediente. Oh, Espírito Santo, que o Senhor nos ensina, Senhor, a cada dia. Assim como o Senhor cuidou daquele filho que estava pródigo, vai libertando nesta noite, Senhor. Oh, Espírito Santo, é noite de restauração, de libertação. Toda algema, Senhor, que foi
lançada, todo espírito de engano, Senhor. Meu Deus, nesta noite nós oramos para que o Senhor venha de encontro, repreender esse espírito de engano, Senhor. Esse espírito que tem destruído lares, famílias, Pai. Meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Senhor. Faça resplandecer o seu rosto e sobre a nossa casa, sobre a nossa família, venha nos dar proteção lá do alto, Senhor. Venha dar proteção do eterno. Venha proteger, Senhor, a nosso lar, a nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salva essa casa. Salva, Senhor, essa família. Não deixa com que os vícios, meu Deus, destrua esse jovem, essa jovem. Não deixa, Senhor, com que esse espírito de rebeldia acabe com essa menina, com esse menino. Pai, nós te buscamos, Senhor, na autoridade do Pai, na autoridade do Filho e na autoridade do Espírito Santo. Em nome de Jesus.